alegria muito grande também para todos nós da CLSJ7, né? Verdade. Então, vamos para a palavra, gente? Vamos, ó, eu vou pedir licença aqui, Cris, Cristininha, Gabi, vou precisar sair, tá bom? Porque eu tô lá com os meninos, a Tati, vou lá dar um help, tá bom? Mas eu vou assistir online aqui, vou ficar aqui, tá, online. Tá Tchau, certo. gente. Fiquem com Deus. Tchau, Dani. São só 3, né? Beijo pro pessoal. São só 3, né? Só 3, exatamente. Tchau, gente. Tchau, Com Deus. Dani. Beijo nas crianças. Tchau. Ai, ai. Gente, 3 não é fácil, não. Pra ajudar em muito. Mas tá ótimo, ele já trouxe louvor, né? E já foi muito bom, já participou muito, muito, muito. Já ajudou, né? Bastante com esse louvor maravilhoso. Uhum. Quero falar boa noite para todo mundo. Tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma noite, mais uma vez falando sobre a palavra do Senhor Jesus, não é? Para fortificar a nossa vida. O nosso Pai é o único que pode nos sustentar verdadeiramente, né? Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo agora, em casa, sem poder sair muito, com saudades da família, dos amigos, mas nós temos que confiar. Confiar, porque tudo que está acontecendo é por um propósito e nós temos que estar prontos para obedecer tudo aquilo que Ele manda a gente fazer, pedir bastante entendimento para que a gente não faça as coisas erradas, né? E vamos esperar que na hora do Senhor, como o Daniel disse, tudo tem o seu tempo, né? E na hora dele tudo vai acabar, as coisas vão se normalizar. Eu creio que não vão normalizar mais do jeito que era, né? Acho que todo mundo foi transformado de alguma forma. E vamos aguardar, né? Confiantes, esperançosos pelo fim de toda essa pandemia aí, dessa doença que está atingindo tantas pessoas, tantas famílias, né? Mas vamos lá. Então, primeiramente, eu quero fazer só uma oraçãozinha. Sim. Eu quero pedir ao nosso Pai. Papai, nós estamos aqui para te ouvir e para falar da tua palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e a nossa mente. Porque nós estamos aqui, Senhor, para te pedir. Nós queremos te ver, meu Pai. Nós queremos estar e caminhar com você, papai. Espírito Santo de Deus nos traz uma palavra que conforte os corações das pessoas, uma palavra que seja conforme a vontade do nosso Pai, não a minha, uma palavra alegre, uma palavra que edifique, uma palavra que atinja a todas as pessoas que estão vendo agora, ao vivo, as pessoas que vão ver amanhã, depois e depois, mas que atinja a todos os corações. Que seja feita a tua palavra e não a minha, Pai. Obrigada. Amém. 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 E então, eu acho que a maioria das pessoas agora aqui que estão assistindo já sabem, né, que a gente faz uma palavra todos os dias de manhã, é um ensino, e cada dia a gente lê uma porçãozinha de um capítulo. Nós estamos no livro de Romanos. A Ana Cris começou essa semana, né, Cristininha? Tá muito comecei bom. hoje, né? Cada uma faz uma semana, nós 3, tem a Aline, tem a Tati, Bini, né? A mamãe aí dos 3. E eu, assim, esse livro de Romanos me surpreendeu muito, falou muito comigo. Eu tô, assim, amando mesmo, né? Essa palavra.
Então, eu vou falar mais um pouquinho. Eu já falei a semana passada, mas eu vou falar mais um pouquinho hoje. É porque eu Que estou bom. gostando muito. Está É mexendo muito muito bom, comigo, é muito bom. não é? É um ensino, assim, maravilhoso, maravilhoso. E, então, só que hoje eu vou falar sobre Romanos 8. A palavra está em Romanos 8, que é do 12 até o 13, tá? Para quem quiser acompanhar, Romanos 8, do 12 até o 13. E a gente, né, quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, conhecendo ao Senhor, mais a gente tem vontade de ler, mais a gente tem vontade, tem curiosidade, aquilo vai mexendo com a gente, mais a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E por isso a gente vai ficando assim, a gente vai se transformando e ficando cada vez mais parecido com Jesus, porque o que transforma a gente é essa leitura da palavra. Às vezes a gente lê um versículo, nem entende muito bem, mas a gente lê, relê, passa para frente, volta. Todo esse movimento, o Espírito Santo vai trabalhando dentro da gente e a gente vai entendendo e vai sendo realmente transformado. E o nosso objetivo qual é? Ficar parecido com Jesus. É isso que nós queremos. Nós queremos aprender a andar, a fazer, a ser como Jesus. Não é? Então, a leitura da Bíblia é muito importante. E quando a gente lê e entende, e isso assim enche teu coração, você quer passar para as pessoas. Você quer compartilhar, você quer levar a palavra para as pessoas, porque assim, nós sabemos que nós temos a nossa igreja lá, as 4 paredes, né, nosso salão, mas nós sabemos que a igreja somos nós. Então, quanto mais a gente sabe da palavra, mais a gente enche o nosso espírito com ela, mais a gente vai ficando parecido com Jesus, mais a gente vai tentar levar essa palavra para muitas pessoas. E dessa maneira a gente vai, como igreja, né? A gente vai, aonde a gente for, a gente leva Jesus, porque nós nos enchemos da palavra. Então, aqui, nesse momento que a gente não está podendo sair, não faz mal. Pela internet, pelo celular, pelo computador, por onde as pessoas estiverem assistindo, nós estamos levando a palavra de Jesus. E é isso que interessa para a gente. Né? E isso dá uma satisfação muito grande para a gente. Né? A gente quer falar, a gente quer levar, a gente quer que as pessoas saibam e tenham essa mesma transformação e tenham essa mesma oportunidade como a gente está tendo. Então, a gente quer falar. E eu estou falando de Romanos porque eu estou adorando falar de Romanos e ler Romanos e entender Romanos. No momento, meu livro predileto é Romanos. Né? Então, a gente vai começar aqui. O capítulo 8 é a vida dominada pelo Espírito Santo, né? Mas a gente já vai começar aqui no 12, tá? Fala assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, estes versos, esses 2 aqui, o Paulo, ele está falando sobre morte, né? Que a gente tem que matar a nossa natureza humana, né? Mas é uma morte... ele não está falando de uma morte física, uma morte do corpo, ele está falando de uma morte espiritual, não é? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que quando, aqui na Bíblia, né, no caso aqui o Paulo fala de morrer, não é morrer carne,
Não é morrer corpo, é morrer espiritualmente. E a gente tem que tomar cuidado com esse morrer espiritualmente, tá? Então, quando a gente faz um pecado, quando a gente comete um pecado, né, que a gente faz uma coisa que a gente desonra a Deus, a gente está desonrando o nosso Pai eterno. A gente está desonrando um ser infinito, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente comete esse pecado, a gente vai ser condenado. O Senhor vai nos punir. E essa condenação vai ser uma condenação eterna. Por quê? Porque você está pecando contra um ser, né? Deus, que é eterno. Então, a condenação é eterna. A gente precisa, assim, prestar muito atenção nisso, porque quando a gente faz, por exemplo, para dar assim, um entendimento melhor, eu estou aqui conversando com a minha filha, né, aqui em casa, e a gente começa meio que discutir e brigar alguma coisa, e ela fala alguma coisa que eu não gosto, eu pego meu chinelo e jogo nela, né? Isso pode me acarretar alguma punição séria e grave? Não. Quando muito, alguém pode falar, poxa, não faz isso, você machuca ela, cuidado, né? Mas não acarreta uma condenação, uma punição séria, uma coisa assim, pesada. Agora, se eu vou numa conferência e tem lá um governador, uma autoridade, presidente da República, uma pessoa assim bem importante mesmo, e ela está falando, e eu discordo do que ela está falando, e eu pego meu sapato e atiro nessa pessoa, nesse presidente, é a mesma coisa que vai acontecer do que aconteceu com a minha filha? Não, se eu atirar alguma coisa no presidente da República, o peso vai ser outro. Eu vou ser presa, vão me tirar dali à força, sabe? Então, o que eu quero dizer aqui na condenação eterna, para a gente tomar cuidado com a condenação eterna, é que não interessa qual é o pecado, interessa para quem que a gente está fazendo esse pecado. É eterna porque nós estamos pecando contra o eterno, o nosso Pai eterno. E eterno, gente, é para sempre. Não tem o que fazer, né? Então, a gente pode entender que se a gente está vivendo conforme a vontade da nossa carne, nós estamos indo rumo à condenação eterna, porque nós estamos pecando contra o eterno, contra Deus, né? Nós estamos indo nesse caminho, no caminho da carne, de fazer aquilo que a gente quer, né? Não o que Deus quer que a gente faça, não o que a gente realmente precisa saber. E se a gente está vivendo dessa maneira, conforme o nosso desejo, é a nossa vontade, a gente precisa ficar alerta. Se você está vendo alguém que está vivendo dessa maneira, você precisa ficar alerta. Por quê? Porque é muito simples a gente viver pelos nossos pecados, né? A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer viver do jeito que a gente acha que tem que ser, que a gente merece, do jeito que, eu sou assim, eu não vou mudar nunca, é dessa maneira mesmo que eu sou e eu não vou mudar, e é assim que eu vou levar. Isso é quando você está fazendo a vontade da sua carne. E aí você está pecando contra Deus, porque nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Nós temos que... nós não podemos ser guiados pela nossa vontade, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos traz e nos alerta para a vontade do nosso Pai, e não para a nossa vontade, né?
Então, quando a gente fala assim, ai, Jesus veio e morreu na cruz por nós, né? E levou todos os nossos pecados, e isso daí quer dizer que a gente também tem que morrer e tomar a nossa cruz e levar essa cruz, porque se a gente crer que Jesus fez isso e a gente fizer como ele, nós vamos ser salvos, nós vamos ter nós vamos conquistar, nós vamos ter a nossa salvação através dessa fé, de que Jesus veio e morreu por nós. E nós temos que fazer a mesma coisa, morrer para nós mesmos e fazer como ele fez, que ele fazia a vontade do Pai. A gente também tem que fazer a mesma coisa. Então, a gente fazendo, crendo nisso, a gente tem a salvação, né? Só que, às vezes, uma pessoa que não entendeu muito bem o que isso está querendo dizer, é que ela fala como morrer para si mesmo. Essa questão de morrer para si mesmo é muito forte, porque é o tal negócio, como eu falei antes, não é morrer de carne, é morrer das vontades, é morrer, deixar de fazer aquelas coisas que eram erradas, aquelas coisas que eram supérfluas, que eram fúteis e que não nos levavam a lugar nenhum, né? Nós mesmos é que nos levamos à condenação, porque quando a gente dá ouvidos para essas coisas erradas que a gente faz, para esses desejos que a gente tem, e fazemos isso, né? Fazemos aquilo que a gente tem vontade, nós mesmos estamos nos prejudicando, porque nós estamos fazendo errado, nós estamos nos levando para uma vida errada, para uma condenação. Então, quando Jesus veio, ele veio para quê? Para nos salvar de nós mesmos. Porque nós fazemos as coisas erradas. Nós não sabemos pedir nada para o nosso Pai. A gente não sabe por nós, né? Por nós mesmos. A gente não sabe fazer uma oração e pedir uma coisa assim, de acordo com o que é melhor para a gente. A gente está sempre visando outras coisas, a gente nem sabe pedir coisas nas nossas orações, a gente às vezes está muito preocupado com o material, a gente fica pedindo coisas de trabalho, de casamento, de relacionamentos, né? Então, muitas vezes o Senhor, muitas vezes não, todas as vezes, né? O Senhor vem para nos salvar, ele veio para nos salvar, porque a gente não sabe fazer, lidar com a vida direito, né? E independente disso, assim, nós não sabemos pedir e nós não vamos, nós não podemos ter nada, nós temos que morrer, nós temos que ser pobrezinhos e não ter nada, e ir levando a vida assim, bem humildemente, como a gente tem um conceito, né, errado de humildemente. Quer ser pobrezinho e não ter nada. Só que não é assim, né? Só que não é assim. Por quê? A gente pode ter um bom emprego, a gente pode ter um bom trabalho, um bom salário, uma boa casa, uma boa vida. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor, ele está falando da gente não viver em pecado. Uhum. Então, quando ele fala morra para si mesmo, sim, é deixar as minhas vontades próprias, a minha vontade própria, o meu desejo, porque na maioria das vezes a gente está errando, a gente está pedindo errado, a gente está fazendo errado, a gente está pecando. Então, que a gente morra para a nossa vontade, para viver a vontade do Senhor. Mas, quando a gente
Se a gente não fizer isso, não tiver essa consciência, a gente começa a viver normalmente o pecado. Entende? A gente começa a achar que é normal certas coisas que a gente faz, justamente porque a gente não sabe. Porque a gente tem isso dentro da gente. O homem tem dentro dele isso. De fazer as coisas assim, conforme a vontade, e achar que está fazendo certo, só que está fazendo errado. Né? Então, as pessoas vão fazendo as coisas e vão fazendo, e aquilo vai se tornando uma rotina tão grande que você não percebe mais que você está fazendo coisa errada, que você está agindo de uma maneira errada no seu trabalho, que você está escravo do dinheiro, tudo é bens materiais, é tudo pelo dinheiro, trabalha demais porque tem que ganhar muito dinheiro. Você começa, para os casados, né, os namorados, começa a dar uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali para outra pessoa, e isso vira uma coisa tão normal na tua vida. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque é isso que leva a gente a pecar contra o Senhor, porque a gente, sem perceber, a gente está fazendo a nossa vontade e não a dele. Sem perceber, a gente está achando que o pecado é normal, não é? E isso vai nos levar para a morte, isso vai nos levar para a condenação eterna, porque nós estamos pecando contra o eterno, nós estamos pecando contra Deus. E então, se a gente viver de acordo, como diz aqui, né? Quer ver? Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, né? Então, o que é essa natureza humana? Seria o nosso comportamento, fazer as coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, não é? E dessa forma ser condenados. Mas se a gente matar tudo isso e fizer a vontade de Deus, e a gente vai ter a salvação através de Jesus Cristo, porque Ele nos mandou o seu próprio Filho para nos salvar, se a gente fizer de acordo com a vontade dele, crer em Cristo, a gente vai ter a salvação. E a salvação é mediante a graça do Senhor, e não o nosso merecimento. Porque, como eu já falei até agora, a gente faz tudo errado. Se fosse depender das coisas, da gente fazer coisas certas, a gente não ia ter essa salvação nunca. Porque o nosso íntimo, a nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente tem essa salvação por graça do Senhor, não é? E Ele nos deu de graça justamente para que ninguém fosse falar eu mereço mais do que você porque eu faço isso ou faço aquilo. Para que ninguém fique se achando perante o outro, porque eu faço e você não faz. Eu leio a Bíblia e você não lê. No caso aqui da época, eu sou circuncidado, você não é. Então, Deus, ele deu de presente a salvação para a gente, justamente para não acontecer nada disso, para as pessoas não ficarem se vangloriando, né? E por essa salvação ser de graça, a gente não pode pensar que a gente, já que Deus deu para a gente essa salvação, então eu ganhei, é presente, então eu posso continuar até a minha vida de antes, de cometer meus pecadinhos, meus pecadões, eu já ganhei mesmo essa salvação. Então, as pessoas ficam achando que elas não precisam ter uma vida de santidade. E não é assim. Não é assim. Porque
Tem gente que acha que ganhou a salvação, então pode viver do seu jeito e fazer as coisas do seu jeito, como era sempre, nos seus pecados, nos seus costumes e nos seus desejos. E tem aquelas pessoas que acham que são mais que os outros. Então, você, por exemplo, eu vou na igreja e eu oro, e eu louvo, e eu leio a Bíblia, e eu faço jejum, e eu ajudo a cesta básica, então eu sou melhor que você, porque eu faço tudo isso. Então, tem aqueles que acham que a salvação é de graça, é uma hiper graça, porque você já ganhou e você pode fazer o que você quiser. E tem aqueles que acham que você vai ter a salvação porque você faz coisas, né? Então, esse pessoal é aquele pessoal religioso, que tem aquela religiosidade, são os legalistas, são as pessoas que querem fazer para ter a recompensa, né? Eles acham que é dessa forma, mas não é nem de um jeito e nem de outro. Você está salvo pela graça, sim, pelo presente que o Senhor deu, mas viver em santidade, a gente até falou isso um pouco na live passada com o Daniel, a semana passada. Viver em santidade é você mostrar que você recebeu, que você entendeu a salvação e que você está salvo e que você recebeu isso. É através do mostrar, da evidência, o andar em santidade. Porque se você está salvo, se você conseguiu, se você entendeu o que é ser salvo, se você recebeu Jesus na sua vida, automaticamente você muda as suas ações. Você não vai mais querer viver em pecado. Você não vai mais querer fazer trapaça no seu trabalho. Você não vai querer mais sair com a mulher do vizinho. Não vai ficar mais paquerando a sua vizinha. Você não vai querer mais fazer essas coisas, porque você sabe que você desagrada a Deus. E dessa maneira que você começa a viver, é que você está mostrando que você recebeu a salvação. Então, para você, a salvação, ela mostra, ela evidencia. Aliás, a santidade, ela evidencia, ela mostra, através do seu comportamento, que você está salvo, que você entendeu o que é a salvação, né? Não adianta você ficar 20, 30 anos dentro de uma igreja. Mas como assim? Eu sempre fiz tudo. Eu sou crente desde lá de quando eu nasci. Mas e daí? E se você nunca teve um encontro com Jesus? Não adianta nada. Não adiantou nada. Você só fez coisas. Mas você não conheceu verdadeiramente a Ele. Se você não conheceu verdadeiramente a Ele, você não está salvo. Porque você precisa ter fé em Jesus. E para você ter essa fé, você precisa conhecer. Não é só através do seu fazer. Eu vou mostrar que eu amo Jesus, eu vou limpar essa igreja aqui de cabo a rabo. Ele vai ficar feliz da vida comigo. Pode até ficar, né? Você está fazendo uma coisa, bacana. Mas se você não tiver a sua intimidade e não tiver o seu momento com ele, ele não vai saber nem quem é você. Quanto mais se você limpou, deixou de limpar a igreja. Uhum. Então, isso que é vida em santidade. É você conhecer a Jesus e fazer as coisas automaticamente. Você muda o seu comportamento. Você muda, é uma coisa natural na sua vida. Né?
Não adianta você, de uma hora para outra, você querer mudar tudo dentro da sua casa, porque, como eu falei, se você paquerava a vizinha, vou levantar um muro enorme, porque eu nem vou olhar para a cara da vizinha. Quando eu sair de casa, eu fecho os vidros do carro para nem olhar para o vizinho. Sabe? Essas coisas assim, imediatas. Uhum. O cara ou a mulher, sei lá eu quem, é viciado em pornografia. Eu vou tirar o meu computador do quarto porque daí eu não vejo mais. É. Gente, isso é uma atitude imediata. É superficial. Você tem que arrancar lá de dentro. E você só vai conseguir arrancar lá de dentro se Jesus estiver lá dentro. Adriana? Porque sozinhos a gente não consegue. O pecado é mais forte que a gente. A gente precisa de Jesus para ele transformar tudo aqui dentro. Porque se eu tirar o computador para não ver mais filminho pornográfico, amanhã, dali uma semana, eu tô com meu celular olhando o filminho. Se eu fizer um muro na minha casa para não olhar mais a minha vizinha, dali uma semana eu tô olhando a menina que trabalha junto comigo. Ou o rapaz. Por quê? Porque volta. E volta com força total. Você não tirou a raiz, você não cortou pela raiz, você não tirou de dentro de você. Você só deu uma ajeitada superficial. Então, o viver em santidade é viver com Cristo dentro de você. Porque se ele estiver morando dentro de você, ele vai te transformar, ele vai te mostrar o que é certo, o que é errado, ele vai fazer com que você leia a Bíblia. A Bíblia é Deus, é Jesus falando com a gente, é o Espírito Santo falando com a gente e mostrando para a gente como que a gente tem que viver, o que é certo e o que é errado. E daí a gente vai se transformando. Como eu falei no começo, a gente vai se transformando e ficando cada vez mais parecido com Cristo. Lógico que a gente vai ficar bem longe, né, do que é nosso Senhor Jesus Cristo, mas a gente vai começar a andar pelo mesmo caminho, pelo menos pedir para que ele ande com a gente, para que ele nos ajude. Né? É errado a gente falar, né? Não, eu sou igual a Cristo. Não é isso. Né, gente? Eu não quero ter toda essa arrogância, essa prepotência, esse, né, exagero. Aí é exagerar demais. Mas assim, a gente é um caminho, né? Ser parecido, ser semelhante, para a gente poder levar Cristo para outras pessoas também, né? Então, a gente precisa estar enraizado com Jesus para ele transformar, tirar o pecado de dentro da gente, caminhar com ele, ter essa comunhão, ter a intimidade para ele poder trabalhar dentro da gente. E toda vez que a gente errar, porque a gente vai errar, lógico, óbvio, a gente vai continuar errando, mas toda vez que a gente errar por um acidente, né? Não é aquele pecado, aquele erro que você já está planejando, né? Que você já está pensando, você não olha mais para a vizinha, mas você já está pensando na menina que trabalha na frente do seu trabalho, você já está pensando naquele homem que passa todo dia de carro ao meio-dia, sabe? Já está martelando. Aí é diferente. Agora, quando você peca sem querer, porque acontece. Não tem jeito. É mais forte que a gente. E a gente dá umas escorregadas. Verdade. Então não faz mal. Quando é por acidente, não é nada planejado, é muito simples. Você confessa a Deus, você se arrepende, você pede perdão e você não faz mais. Aí você cortou o mal pela raiz. Aí você tira de dentro de você. Não adianta você fazer superficial aquela podinha só da árvore.
Aham. Quando ela brota com mais força. Você tem que cortar pela raiz, para ela não voltar mais, para ela não brotar mais. E é só com Cristo Jesus que a gente faz um negócio desse. Só com ele, porque sozinho jamais. A gente não tem força para fazer isso Aham. daí, sozinho, né? Para lidar com o pecado sozinho. A gente não tem força de jeito nenhum. Imagina. Então, não tem. Não tem. E então, quando a gente percebe que, por exemplo, quando a gente percebe que a gente está tendo uma febrezinha, né? Você vai lá no médico. Aliás, você antes de ir ao médico, você está percebendo que você está com uma febrezinha. Antes de ir ao médico, você toma uma Novalgina, uma dipirona. E daí a febre baixa. E daí a febre baixa. E daí a febre volta. E você toma a dipirona de novo. E a febre baixa, mas ela volta de novo. Por quê? Porque você não está indo mexer lá na infecção que está causando essa febre. A mesma coisa com o pecado. Não adianta você cortar superficialmente. Você tem que ir lá no foco e tratar aquele foco e cortar e eliminar. E se ver livre disso. Porque Aham. senão jamais você vai conseguir andar em santidade. É. Você não vai conseguir fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Aham. Não é? Verdade. E então, o que a gente precisa fazer sempre é ter bem esse foco assim na vida da gente. A gente tem que colocar as coisas na vida da gente dessa forma. Isso desagrada a Deus? Isso é pecado? Isso desagrada a Deus? Isso vai me afastar do caminho de Deus? Então eu não vou fazer. Não interessa se é bom ou se é ruim. Se eu gosto ou se eu não gosto. Se isso me tira da presença de Deus, eu vou deixar de fazer. E eu vou por esse caminho. Não interessa se eu estou entendendo, se eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor. Então eu sei que nesse caminho eu não vou me dar mal. Se eu for pelo caminho do Pai, o caminho do Pai sempre é o melhor, sempre é o verdadeiro. Então, às vezes, a gente não entende logo de cara o que está acontecendo, mas a gente precisa confiar e seguir, para a gente não pecar mais. E escolhendo esse caminho da verdade, a gente anda em santidade. A Aham. gente anda conforme a vontade de Deus. E a gente fazendo isso, a gente mostra que a gente recebeu, que a gente entendeu o que é ser salvo. Aham. Que é receber a Jesus, é estar, ter essa fé em Cristo. Verdade. Então, o que a gente possa, né, verdadeiramente identificar. Quando a gente for fazer a nossa oração, quando a gente for conversar com Deus, com Jesus, quando a gente for ter esse momento de intimidade, a gente possa ter esse discernimento, ter esse entendimento. E o que a gente precisa pedir para o Senhor e orar e estar sempre com esse desejo é de conhecer a Jesus, de andar com Ele, de estar com Ele, e não ficar pedindo coisas materiais. Não se preocupar com as coisas materiais. Não é errado, veja bem, não é errado. A gente pode progredir. Mas o nosso foco tem que estar em primeiro lugar em Jesus. Buscar em primeiro bem. Você conhecendo primeiro ao Senhor, você focando primeiro no Senhor, primeiro em Deus, em fazer as coisas, as outras coisas vêm automaticamente. Porque
ali é o caminho certo. Ali é o caminho verdadeiro. E as outras coisas vão acontecer. Porque o Senhor está com você. E Ele não quer que você sofra de maneira nenhuma. Ele não quer que ninguém, sei lá, e a gente tenha nenhuma perda. Não, Ele quer que a gente ganhe cada vez mais, que a gente prospere, sim. Que a gente viva bem, que a gente viva feliz. Mas que Ele seja a nossa prioridade. E não o dinheiro, e não o casamento. Casamento assim, ficar pedindo para casar, ficar pedindo para arrumar namorado, ficar pedindo para comprar carro, esse tipo de coisa. O foco tem que ser nele. Ele vai ajeitar tudo isso na nossa vida na hora certa, no tempo certo, né? Mas só que a gente precisa andar em santidade. A gente precisa aceitar o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje. Amém. Que, assim, somos todos nós que estamos em Cristo, estamos livres, estamos libertos de pecado e de morte. Essa condenação eterna é para quem está pecando, é para quem não está andando em santidade, é para quem não está fazendo a vontade de Deus. É para aquelas pessoas que fazem a vontade própria. E a gente precisa fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Era essa palavra Amém. hoje. Então, Romanos é muito bom, né? Paulo ele explica pra gente que a partir do momento que a gente foi batizado, né? Nós fomos batizados para quê? Para a gente ter uma vida com o Senhor. A vida antiga sepultou, né? Junto, a velha criatura, e daí para frente uma nova criatura. Se a gente está com ele ligado com Jesus por causa dessa morte dele, então a gente está ligado também pela ressurreição. Nós não estamos só ligados na morte. Ai, morri com Jesus. Não. Então nós vamos ressuscitar também. Então, nós temos que crer, né? Que ele morreu ali na cruz pelos nossos pecados. Então, é tudo assim. Quando a gente se apaixona por alguém, como que a gente fica? Né? Totalmente apaixonado, quer ver toda hora, quer conversar toda hora, não vê a hora de ficar 24 horas junto, aí não vê a hora de casar logo, né? Tanto faz, um lado ou outro. Né? E a mesma coisa, quando a nossa velha criatura, ela fala, crucifiquei lá junto com Jesus, realmente foi crucificado. Então, o que acontece? A gente passa a viver livre do poder do pecado. A gente caminha em santidade para o pecado não ter poder sobre nós. Exato. E aí, a gente fica em santidade para aquilo que você falou. Quando acontecer a gente pecar, que seja um acidente. Né? Aquilo que a gente não está nem esperando. Você fala, ai, Jesus, não era isso que eu queria falar, nem pensar, nem fazer. Ai, Jesus, me perdoa, me perdoa. Que a partir do momento que o Espírito de Deus, ele convive com você, quando você faz uma coisa errada, você sabe que fez. Você já sabe na hora que desagradou. Não tem conversa, não tem nada que fala, não, você não está desagradando Deus, não. Você sabe. É lá dentro. E isso é de cada um. Porque, de repente, comer sorvete para a Cris, nesse inverno, no frio, é ótimo e faz bem para ela. Então, ela vai comer sorvete no inverno, ela vai falar, nossa, que gostoso, que gostoso, que gostoso. Só que para mim só faz bem no calor. Eu não posso nem pensar em sorvete no inverno. Aí, o que vai acontecer? Se eu comer uma colherada de sorvete no inverno, eu vou falar, ai, que coisa ruim. Eu não estou agradando o meu Senhor, isso faz mal para mim.
Então, é dentro da vida de cada um. Porque só o Senhor sabe, e a gente sabe o que a gente pode fazer ou não. Então, isso também leva a uma outra conversa. Aquela conversa de, ai, pode fazer isso? Posso passar esse batom aqui? Posso botar esse brinco aqui? Sabe? Isso não cabe. Isso não cabe. O Senhor não morreu naquela cruz, aquele, né, derramamento de sangue ali, por causa de calça, de blusa, de boné, de brinco de ninguém. Ele quer saber da gente, do nosso coração, onde ele está. Porque onde o coração da gente estiver, é ali que a gente está. Então, se o coração da gente estiver em Cristo, e o foco for Cristo, nós estamos nele. E é isso que ele quer saber, mais nada. E a gente, se não prestar atenção nisso, a gente vai ficar se agradando. Só que o Senhor morreu na cruz para a nossa criatura humana ser morto junto, ser crucificado junto. A partir do momento que eu quero fazer o que eu quero, e não interessa que isso é mal para mim, então eu não estou em Cristo. Eu não fui crucificada com Ele. Então meu batismo não serviu. Então nada adiantou. Eu não estou querendo ser igual ao Senhor. Nós vamos tentar ser igual ao Senhor sempre. A gente vai querer fazer as coisas que Ele faz. Nunca vamos conseguir. Porque somos pecadores, o salário do pecado é a morte, e nós vamos morrer. Porque Ele promete vir nos ressuscitar. E a nossa fé é essa. Tudo que aconteceu com Cristo acontecerá comigo também. Com todos nós. Ele viveu aqui na terra, viveu. Passou maus bocados, passou. Venceu tudo, venceu. Teve inimigo? Teve. Gente que gostava dele? Sim. Gente que odiava? Sim. Foi crucificado, morreu, porque a ira do Senhor caiu sobre ele por causa de nós, não por causa dele. Ele é o homem sem pecado. Aí ele fez tudo isso por nós, ressuscitou. Nós vamos ressuscitar também. Nós vamos morrer também. Nós vamos ressuscitar também. E a gente tem que se preocupar com isso. Com a vida eterna com ele, porque ele fez tudo aquilo, como o Alan fala, né? Não é um banho, um festival, teatro de sangue na cruz. Não. Ele fez aquilo para um sentido. Ele quer que a gente esteja com ele, porque onde ele está, no reino dos céus, não tem pecado. Não entra. Onde o pecado está, o Senhor não está. Onde o pecado está, o Senhor não está. Então, o que acontece? Acontece que se a gente estiver cheio de pecado, não tem como. A gente não entra no reino. A gente não entra no reino dos céus. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Agradar ao Senhor, viver em santidade, porque nós queremos estar junto com Ele eternamente. É isso que a gente quer. Nosso objetivo é esse. Nossa vida é para isso. E Ele fala, buscai primeiro o reino, que todas as coisas serão acrescentadas. Que é o restante, como você estava falando. A minha vida, trabalho, comer, o vestir, o morar, ajeitar as coisas. Deus ajeitou tudo para Jesus. O Espírito de Deus, Jesus ajeita tudo para a gente. Jesus ajeita tudo. Sim. Certeza absoluta. Principalmente na nossa vida, a gente sabe disso. Uhum. E todas as pessoas aí que têm experiência com ele, né? É verdade. É verdade. Tudo. É verdade. E uma das coisas, Cris, que muitas vezes vocês me ouvem? Sim. Sim. Glória a Deus, consegui voltar. Vai, descarrega. Gente, o celular não carrega mais nem
carregando. Aí fui pegar do Adriano. Estamos Mas paz. mas vou participar. Então, uma das coisas que a gente que é de Jesus, que a gente aceita, que a gente conhece a palavra, às vezes a gente, por orgulho, a gente peca contra o Senhor, por orgulho. E aí a gente tem que sempre estar pedindo ao Senhor para dar essa direção. Porque às vezes a gente não enxerga que está errando, né? Mas o Senhor é tão misericordioso. Gente, ele é tão misericordioso que ele ou te fala pessoalmente, ou usa alguém. E nesse momento é o que você é a sua palavra, né? A gente tem que matar o nosso eu, a nossa vontade, matar o nosso orgulho, porque o nosso orgulho é o que nos tira da presença do Senhor. Mas se a gente está com Ele, a gente sabe que tudo Ele faz de melhor, Ele prepara todas as coisas, Ele vai nos mostrar e a gente só tem que se derramar aos pés dele. Derramar. Não deixar que o orgulho atrapalhe, o meu, mas eu quero desse jeito. Vamos tirar isso da nossa mente. Não é o eu, é o dele, é tudo é dele e volta para ele. É isso que a gente tem que sempre estar focando. Porque aí todas as coisas acontecem para a gente, né? Então a gente tem que ter muita atenção com isso, né? De ter essa revelação, você está errando, está pecando, né? E aí o Senhor vem na sua graça e a gente faz o contorno, né? A gente dá uma meia volta literal mesmo e deixar de fazer com todo amor, né? Não é porque a gente aceitou Jesus que a gente não vai passar por isso, a gente passa assim, né? Então é uma experiência que a gente tem que passar para as pessoas, né? E no ajudar, no falar, com todo amor, com todo cuidado. E às vezes a pessoa, de primeira mão, ela pode aceitar, mas às vezes ela não aceita. E aí entra nós como intercessores do Senhor, orando por essa pessoa para que ela seja revelada, né? Então, uma das coisas que nos impede de estar na presença do Senhor, esse eu forte é o orgulho, não reconhecer, não aceitar. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque numa dessa a gente perde bênção, perde as pessoas que estão ao nosso redor e não é isso que o Senhor quer, né? Sempre vigiando, né, gente? Todo momento. Sempre. Porque Deus, ele quer ter relacionamento com a gente, né? E como aconteceu o pecado, ele arrumou um jeito de contornar essa situação. Então, o que ele fez? Ele mandou Jesus para levar o nosso pecado embora. E para voltar a ter relacionamento com a gente. De tanto que ele ama a gente, de tanto que ele quer ficar com a gente. Uhum. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é andar em santidade. É fazer o que ele quer que a gente faça. É entender a vontade dele e não a nossa. Uhum. Porque quando a gente... É aquilo que eu comecei a falar. Quando você está pecando, você está pecando contra Deus. Uhum. Quando você faz uma coisa que não é da vontade dele, você está pecando contra ele. Uhum. Sabe? E então a gente tem mesmo que vigiar muito para não deixar isso acontecer. A gente só tem que agradecer, a gente só tem que fazer as coisas, a gente tem que dar glória e louvar e fazer tudo o que ele gosta, andar conforme ele gosta. A nossa vida, a nossa conduta, as nossas atitudes tem que ser conforme a vontade dele, o que agrada a ele. Porque o sacrifício de Jesus na cruz não é brincadeira. Não. É uma coisa seríssima. Quem aqui daria a vida por uma outra pessoa? Quem aqui daria a vida por um inimigo? Uhum. Por uma pessoa que você não gosta? Uhum. Então, tudo que a gente faz ainda é pouco. É pouco. Ainda é pouco. Não é? A gente tem que, assim, vigiar mesmo, para não ter atitudes erradas, para não se distanciar de Jesus. Porque quando o pecado habita, Jesus não está mais. É verdade. Ele é o único ponto.
Ele é o único santo. Ele morreu sem ter culpa nenhuma. Ele foi ressuscitado, nunca mais ele morrerá. Então a morte não tem poder sobre ele. Não. Então, se a gente sabe que ele foi. A gente sabe que ele morre, a gente morre com ele nesse momento, então a gente também sabe que a gente vai viver. Sim. Não tem que só acreditar no que aconteceu. A fé está nisso. Acreditar nas coisas que se espera, que não se vê. Sim. Então, ele morreu na cruz, a gente já sabe. Então, a gente tem fé que tudo que aconteceu com ele acontecerá conosco. Exatamente. Nós Quando ele cremos foi para a nisso. cruz, a gente foi junto. Quando ele foi sepultado, a gente foi junto. Quando ele ressuscitou, a gente foi junto. A Nós nossa iremos. alegria é essa. Exatamente. A nossa esperança é estar lá com ele. Só que a gente precisa ter uma vida, como é que eu vou falar? Uma vida que não desagrada, uma vida que a gente não pensa, eu mereço, eu posso, isso é para mim mesmo, sabe? Não existe isso. Tudo é para Jesus, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Verdade. Mudou totalmente nossos pensamentos, a transformação. A gente pensa na vida com Cristo e seguir o que está escrito. E as pessoas não sabem o que está escrito e acham, ai, nossa, não, nunca vou conseguir fazer o que está escrito na Bíblia, é difícil demais. Isso é conversa que não leu, que não conhece. Leu, que não sabe. É o que a gente fazia. Imagina. Imagina, como que eu vou ler isso? Imagina que eu vou seguir isso, não dá. Não existe fazer isso. Porque não sabia do que se tratava. Infelizmente, as pessoas fazem assim. E da mesma forma que o Senhor teve paciência conosco e nos resgatou, porque se tivesse certo, Ele não tinha nos tirado de lá. Era só continuar. Estava tudo certo. É verdade. Não foi ninguém que fez, não foi ninguém que tirou, não foi ninguém que foi lá pregar pra gente, a gente falar, nossa, ouvi uma pregação e olha só o que aconteceu. Antes tivesse sido assim. Mas ele é tão maravilhoso que ele foi lá e falou, não, eles não vão ouvir pregação, eles não vão sair daí, eles não vão ouvir nada, deixa eu botar minha mãozinha. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Te agradecemos, Pai. Muito. A gente pode fazer o que quiser, que não vai pagar isso aí. Não tem como. Nenhum. Não vai, não vai. É o mínimo. O mínimo que a gente pode fazer. A gente não consegue. Não é nem porque a gente assim não quer. É que a gente não consegue. A gente não consegue. O pecado é muito forte, as tentações são muito fortes, elas viram a cabeça da gente assim, ó, no estalar de dedo. Então, precisa vigiar mesmo. Precisa. É só junto dele, senão não consegue, não adianta. Só. Senão você não tem experimento para ver, tipo, nossa, por que eu tô pensando isso? Nossa, isso não vem de Deus. Se você não estiver em contato com ele, você não pensa isso. Você fala, não, Deus está mandando eu xingar as duas Cris. Não pode. Não vem de Deus. Você não, sabe. Nunca o Senhor vai mandar eu xingar as duas Cris. E nem ninguém. Nem ninguém. E nem ninguém. Então ele vai falando, ó. E não quero mais isso, ó. Não quero mais aquilo. Ó, não quero isso aí também, não. E você vai... É automático, você vai mudando. E o discernimento... Eu já passei muito por isso. De coisas que eu estou fazendo, que é assim, para mim,
muito normal. Uhum. Muito Pra mim tá normal. bom. Né? É de Coisinha, Deus. Normal de coisinha à Deus. toa. Só Coisa que boa. quando eu falo ou quando eu faço, vem uma vozinha e já fala, não faça mais isso. Isso Aham. é errado. Ou já me dá um sabão mesmo, tipo assim, sei lá, agora eu não me lembro, mas você tá, tipo assim, faz de conta, você tá recriminando uma coisa que o outro tá fazendo, mas você faz pior, Ah, sabe? Forte, forte. Alguma coisa vem. E aham. como que antes não vinha? Aham. Antes não vinha, antes a gente fazia e achava que estava tudo certo, que estava Certo. tudo bom, porque a gente não conhecia Jesus. É. A gente não fazia mal para ninguém com a intenção de fazer mal. Ai, eu vou prejudicar a fulana, eu vou porque eu não gosto, ai, porque isso, porque aquilo. A gente não tinha isso no coração, mas a gente não fazia o certo. Agora que a gente conheceu Jesus É. e a gente já leu muito a palavra dele, Aham. né? Temos muito que aprender, todos nós. E, Porém, a gente já está um pouquinho melhor em verdade. conhecimento, em entendimento. Uhum. Então, é o que você falou, na hora. É, eu estava É na sentada, hora. eu estava sentada, a gente conversando, assim, né? A minha natureza humana, né? Não, mas Sim. eu estava certa. Aham. Aham. Eu estava certa, porque aquilo está errado. Eu não posso admitir que a pessoa faça uma coisa errada daquele jeito. E o mundo inteiro Sim. está vendo que aquilo está errado. E eu também Aham. estava certa falando que aquilo estava errado, porque Porém, porém, o que eu escutei? Isso não vem de mim. ai, Na hora. Mas não era o aham, caso, não. Era eu mesmo. Para. Isso não vem de mim. Falei, aham. falei, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, Não tá vendo? Está errado é, isso. Isso não serve, isso não presta. Não tem diferença de pecado para ele. Claro que ele vai ter o julgamento, claro, ele vai julgar. sim, Só que pecado é sim. pecado. Tanto faz É. se ele é Errado é enorme, se errado. é pouquinho, se. Não, Não importa. não Uhum. importa. Errado é errado. É Eu lógico, falando porque. mal, eu falando mal daquela pessoa ali, que ela estava completamente errada, não tem como, nem Deus vai achar que ela está certa, porque o caso era muito grave, né? Aham. Você vem daquilo ali, mas ele não quer que fale mal. E determinou. Não faça mais isso. Então agora você fica assim, todo mundo. Nossa, olha o que essa mulher fez, matou a criança. Aí eu fico assim, é, meu Deus. Muda, Misericórdia. Precisamos muda. orar com essa criatura. Pra não querer matar mais ninguém. E você fica assim, porque Aham, tá certo, aquilo tá errado. Mas ele não quer que fale mal. É, aham. Não. é a todo momento nos ensinando, né? Porque a gente falha a todo momento, né? Quem somos nós para ficar julgando as pessoas? A misericórdia é em todo momento, né? A gente Sim, acorda até o final do... Quanta misericórdia o Senhor tem, né? Aí a gente se acha no direito de julgar os outros, de xingar os outros, de falar, não, né? Ele quer que esse tempo a gente tenha com ele. É tremendo, né? E graças, é. é gratificante que o Senhor faz as nossas vidas, que ele sempre mostrando o que nós precisamos fazer. Né? Tem muito coisas mais importantes. A pessoa foi errada, né? Mas a gente tem que orar, né? É difícil, mas a gente tem que pedir misericórdia. É o que a gente tem que fazer, né? E cuidar É, da gente, né? Cuidar é, da Sim, gente, porque o é. bombardeio diário para nos tirar do caminho é forte, né? Mas a aham, gente tem Imenso. um Deus que é maravilhoso, um Espírito Santo que está conosco, que sempre está nos ajudando para a gente não sair do caminho, né? É aham, verdade. É é. verdade. É. Então, A gente não cuidar.
Essa natureza nossa é muito forte. O pecado é muito forte. E antigamente a gente achava que não tinha nem do que se arrepender. É. Imagina. A gente não matava, não roubava. É. Tava bom, né? Tava bom. É verdade. Né? Não existe, né? O que é errado é errado. Uhum. E você tem a oportunidade, você sabe, por pior ladrão que seja, assassino, seja lá o que for, sabe que está fazendo errado. Uhum. Tem consciência. A não ser que seja assim uma pessoa com problema mental que não tem raciocínio. Mas caso contrário, a pessoa sabe o que é errado. Por que que o ladrão rouba e sai correndo? Uhum. Se ele achasse que ele estava fazendo uma coisa certa, ele ia ficar lá. Para que que ele ia correr? Ah. O cara mata e, tipo assim, tira todas as provas que possam incriminar. Uhum. Então, infelizmente, esses pais matando filhos, esses filhos matando pais. Qual é a primeira coisa que eles fazem, gente? Acabar com as provas. Uhum. Uhum. Isso é a maior prova de que eles sabem que eles estão fazendo errado. Uhum. Não é? Quer dizer, então, você sabe quando você está errando. E é o que está escrito. Arrependa-se. Peça perdão. E não faça mais. Uhum. Senão não adianta. Corte o mal na raiz. E transforme aqui dentro. Tire de dentro de você. Senão não adianta. Ele volta. Pode passar um ano, um dia, um mês, um século. Volta. Porque você não limpou. Não limpou. Uhum. Né? Então, a gente sabe quando está fazendo uma coisa errada. E graças ao bom Deus, a gente está tendo esse discernimento, esse entendimento, né? E a gente está conseguindo já perceber as coisas erradas que a gente fala, que a gente faz. Uhum. E já fala, não vou mais fazer isso. E quando a gente não percebe, vem um puxão de orelha e a gente já se toca. E a gente vai seguindo. Né? Vai Nos e vamos indo. Nos vamos altos indo. e baixos, vamos seguindo nosso Senhor. Vamos seguindo para não fazer mais. Não fazer mais, senão não adianta. Não é? Uhum. É isso aí. É isso aí. E ele é tão bom, né? Lembra que eu falei para vocês da minha verruga lá atrás, que nasceu grandona assim? Não podia encostar, não podia fazer nada, que eu pus a mão. Falei, ai, Jesus, vai cair isso? Secou, gente. Secou e caiu. Nossa, olha. Glória a Deus. Caiu ontem. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Caiu ontem. Acabou. Não aconteceu nada. E glória a Deus. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus médico. é maravilhoso. Ele Nosso é nosso médico. Nosso médico. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito Ótimo. bom. Eu esqueci. Maravilhosa a nossa live, né? Sim. Nosso bate-papo aqui depois da palavra, muito gostoso. É gostoso demais, gente. Nossa, é muito bom. É bom, né? Para as pessoas conhecerem o Senhor, saber do que a gente está falando, querer viver isso, porque é maravilhoso demais ser livre. Nós somos livres. Verdade. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para estar com o Senhor, nós somos livres para viver, livres do poder do pecado, estando em comunhão com Cristo, né? Uhum. Então, é muito bom. Eu espero que o Espírito de Deus, né,
contagie o coração das pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, né? A gente sabe que tem muita gente que ouve depois, né? E faça a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente ficou apaixonada pelo Senhor, que as pessoas que assistam fiquem apaixonadas também. Porque essa paixão é muito boa. É maravilhosa. Esse amor, né? É muito bom. É muito bom para a gente viver livre, viver fazendo a vontade de Deus. E falar como você faz a vontade de Deus. Tá tudo na palavra. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Ai, como Deus fala com você? Na palavra. Na palavra. Abriu, leu, tá ali, ó. O Senhor falou isso aqui para mim, ó. É assim que se vive. É assim que se vive. O Senhor fala com a gente ali, tá escrito. Escrito. Não tem mistério nenhum. Uhum. Por causa dessas coisas de mistério. Ai, Deus fala comigo, mas não fala com você. Né? Tá na palavra. Lê a palavra ali para não xingar, não fazer mal, não julgar os outros, não falar mal de ninguém, não falar, respeitar as pessoas. Quando você desrespeita, automaticamente, de tanto que você leu a palavra dele, automaticamente ele fala com você. Ó, não xinga, não desrespeita, não, Exatamente. não tem mistério nenhum. É história. É a história do inimigo para afastar as pessoas de Jesus. Jesus fala com todo mundo. Jesus fala com todos. Basta a gente ter a palavra dele firmada na nossa mente e no nosso coração. A gente sabe exatamente o que está certo, o que não está, o que ele gosta e o que ele não gosta. O Senhor fala com todos nós. Não tem ninguém melhor que ninguém. Somos todos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos temos que conversar com o Senhor. Todos temos que ajudar uns aos outros. Todos temos comunhão com Ele. Todos, intimidade, comunhão, fé nele, orar. Não existe que a oração da Gabi é melhor do que a da Cristininha, do que da Ana Cris. Ou da Crisinha. Entenderam, né? Não existe isso. Duas, hoje está difícil. É Ana Cris e Cris. Não tem essa. Ele ouve todas as nossas orações. Ah, é que aquele ora lindo, aquele... Não. Ótimo. Maravilhoso que ora lindo. Eu também acho lindo. Mas não sei fazer igual mesmo. Não consigo. Eu oro do meu jeito. É falando. É conversando e contando o que é que está acontecendo. É desse jeito a oração. E elas são escutadas. Dos dois jeitos. Para falar, tome, te dei. E para falar, não. Não vou te dar isso. Porque você não sabe fazer com isso. Eu não vou fazer. E a gente bate o pé e fala, não, mas eu quero. Eu quero. Não, mas eu quero. Ele responde. E é com isso por isso que a gente tem que matar as vontades da gente, né? Precisamos. Então, não tem essa. O Senhor é o mesmo para todos. Só que inventaram um carnaval tão grande para cima de Cristo que o pessoal não quer nem saber. Por isso que o nosso foco tem que ser na palavra e no Senhor. Não na Gabi, não na Ana Cris, nem na Cris, nem ninguém. É no Senhor o nosso foco. É nele. Exato. Que aí sim, a gente consegue superar tudo. O que tiver que superar. Até o dia dele buscar a gente. Verdade. Agora, se eu ficar atrás da Ana Cris e da Cris, eu não vou superar. De jeito nenhum. Porque a Crisinha tem que orar para mim porque minha oração não serve. A Ana Cris tem que fazer não sei o quê porque a minha não serve. Não. Todos somos iguais. Já começa daí. Todos somos iguais. Todos para falar com Cristo. Todos. Foi isso que ele fez. Ele veio para isso. A lei serviu para a gente saber o que é o pecado.
A lei é essa, para a gente saber o que é certo e o que é errado. A letra, a letra. É. Então, a letra é ótima para a gente aprender o que é o pecado e não fazer. Uhum. Só que a gente não pode viver só lendo e não fazendo. Porque daí você mata o espírito e de nada serve. É. Que o Senhor pode colocar no meu coração agora. Ora pela Ana Cris. Aí eu falo, deixa eu ver aqui. Não, não. Não vou orar pela Ana Cris, não, porque todos somos iguais. Ela que tem que orar por ela. Minha oração não é mais forte coisa nenhuma. Aí pronto, matei o espírito. Acabou. Verdade. Entendeu? Então, é orar por discernimento e sabedoria. É o que a gente tem que fazer todo dia, todo mundo. Verdade. Né? Tá certo. Tá É certo. isso. É isso. Vocês querem falar mais? Eu não paro, né? É ruim. Tá A ótimo. gente fica aqui falando até não sei que horas, mas É bom demais falar já do nosso passou Senhor. na hora, não passou, não? Tralalá. Ai, ai. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Vamos viver para Cristo, que essa é a verdade. A verdade Uhum. certa, né? E é muito bom essa vida com Cristo. É maravilhoso. Vamos finalizar então? Vocês querem falar mais? Vamos. Não, tá tudo certo. Então tá bom. Vamos finalizar aqui, né? Foi muito boa a palavra dessa noite, viu, Cris? Espero que o pessoal tenha gostado também, né? Estão gostando aí de Romanos? Em nome de Jesus. Foi maravilhosa. Grandes ensinamentos, né? Aham. A Ana Cris tá essa semana, né? Isso. Comecei hoje. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Quando eu acordo, eu já vou ouvindo. Sabe? Já vou ouvindo, porque dependendo do que tá ali, eu já levo pro meu dia. E não importa verdade. que a gente não saia, não. Estamos presos, Covid, dentro de casa. Não importa que a gente não saia. Não importa. As coisas acontecem na nossa vida normalmente. Dentro de casa. Normalmente. Dentro de casa, é. Então, você já coloca aquela palavra no teu dia, a explicação da Ana Cris no teu dia, entendeu? E aí, a gente vai superando tudo, né, gente? Em nome de Jesus. verdade. Isso aí. Tem que ser dessa forma mesmo, né? Já logo no começo. Eu também escuto logo que eu acordo. Eu também. Eu já escuto. E você É sabe que essa maravilhoso. semana que eu falei, eu falava, porque eu coloco a palavra e eu durmo de novo, né? Porque é muito cedo. Aí quando eu acordo, eu falo assim, ué, ai, mas eu vou me escutar? Eu já sei o que eu falei, eu vou me escutar, mas eu sinto falta de escutar, É sabe? costume, verdade. Eu sinto falta de escutar. Eu falo, mas eu vou me escutar? Já falei, já gravei, já fiz. Mas eu sinto falta de escutar. Eu quero É escutar. verdade. É verdade. É. A gente se acostuma, né? Todo dia ouvindo. Eu também. Tá faltando vou me alguma coisa. É, Engraçado. Dá até vontade de... Hein? Dá até vontade de fazer um comentário. Olha só, é o costume. Da minha própria palavra. Eu também escuto, já comento, aí quando é a minha semana, não vou comentar. Isso. Então, o pessoal que não está no Telegram, então a gente tem um espaço lá para comentar. Ou ouvir a palavra, se tiver alguma dúvida, ou quiser falar alguma coisa, comenta. É muito legal. É compartilhar o que você está pensando no momento, referente à palavra do dia. Isso vai edificar todo mundo que está ali. Então, se você está lá e tem vontade de comentar, comenta sim. Não tenha vergonha. Ah, vou falar errado, vou falar. Não tem isso, gente. Se a gente, no momento que a gente aperta ali, é o Espírito Santo de Deus agindo. Ou
para você ser edificado ou para você edificar. Então, não tenham vergonha. Quem não está no Telegram, a gente vai deixar aqui o nosso link para que vocês entrem, quem está aqui pela primeira vez, porque é muito bom. É muito bom a gente interagir lá também, né? É aqui e lá também, né? É verdade. E não se preocupe que não enche o celular, não. É um lugarzinho que tem lá de comentários, né? Sobre a palavra, sobre o assunto. Sempre tem o comentário. Pode comentar à vontade, que não vai encher. Não é grupo enchendo o saco, falação, não é nada disso. É muito bom. Perguntar, né? O que não entendeu, alguma coisa. Isso. Dúvida na palavra, faz pergunta lá no comentário. Exatamente. Isso. Porque às vezes a gente não entende direito, porque às vezes aquela porção é grande e a gente, assim, não quer ficar falando muito, então a gente dá uma resumida. E às vezes a pessoa não pega muito bem aquele resumo, o fio da meada, né? E fica meio assim, sem entender. Então pergunta ali, fala, mas por que isso? Mas isso é aquilo, sabe? A gente vai ter o maior prazer em responder. Com certeza. Verdade. Para não ficar muito longo, né? Ficar uma coisa assim mais básica, mas a gente tem o maior prazer em responder depois o que for preciso. Daí a gente fica 1 hora, meia hora. A gente vai conversando. No comentário pode. Pode. E mais uma vez lembrando, gente, o Telegram, ele fica na nuvem. É vídeo, é foto, conversa, não enche o seu celular. É muito diferente do WhatsApp. Então, migrem lá pro Telegram. Quem não tá, entra lá no Telegram. É bênção, viu? É bênção. É bênção mesmo. Põe amanhã, Cris. Quando você colocar a sua mensagem, a sua palavra, você põe embaixo o endereço. O link. Pode deixar. Porque daí as pessoas vão escutar e já pode entrar direto, porque é tão facinho, como o WhatsApp, né? Não tem segredo nenhum ali. Não tem, é muito melhor. Tranquilamente. E tem esse recurso, né, de poder comentar e participar, porque às vezes só de você escutar um comentário de uma pessoa pode te clarear também uma coisa que você, né? Então é legal. É legal. Mas era bom todo mundo participar. E a gente ia amar, né? O pessoal participando, interagindo, ia ser maravilhoso. É verdade. Verdade, vai ser. Tá bom, então, gente. Boa semana para vocês. Que todos entendam que somos a Igreja do Senhor. E lembrem-se que o Espírito Santo de Deus deseja habitar dentro de nós. E Jesus nos abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa semana, pessoal. Até terça-feira. Boa noite, pessoal. Boa semana. Deus abençoe a todos. Verdade. Amém. Tchau. Tchau.